Olá meus bigodudos queridos, o vídeo de hoje é pra gente falar da Ryanair. Pela primeira vez na vida eu viajei de Ryanair e era uma curiosidade que eu tinha há bastante tempo. Afinal de contas, pra quem não sabe, a Ryanair é muito famosa por vender passagens assim a preços ridículos, vamos dizer assim. E de fato é, vocês viram aí um pouquinho da imagem do lugar que eu tô agora, que eu vi de Ryanair e custou 20 euros, ida e volta. Um voo mais ou menos de 2 horas, 2 horas e 20 por trecho, ou seja, mais ou menos um Salvador-São Paulo, ida e volta 20 euros, até em real, no câmbio atual, tá uma passagem barata. Então realmente ela é barata. Mas então, Vitor, por que você está dizendo no título do vídeo que a Ryanair, na sua opinião, a minha no caso, não daria certo no Brasil? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Olá meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos de volta ao Café com Bigode. E hoje a gente vai falar de um tema que eu também sou apaixonado. Quem acompanha o canal aí desde o início sabe que eu falo bastante disso também, que é sobre aviação. Especificamente sobre a Ryanair, como vocês viram aí na introdução. Mas vamos direto ao ponto. Por que eu acho que a Ryanair não daria certo no Brasil? Um disclaimer antes de começar. Se você discordar, fique à vontade, é só a minha opinião. Você pode escrever inclusive o porquê você discorda ou concorda nos comentários para a gente discutir sobre esse assunto aí, que se você gosta de aviação, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem interesse em bater um papo sobre isso. E outra coisa, o que eu vou falar ao longo do vídeo aqui não é a minha opinião sobre a empresa, e sim o porquê eu acho que ela não daria certo no Brasil. A minha opinião eu vou dar lá no final do vídeo, mas vamos lá. Primeiro motivo que eu acho que a Ryanair não daria certo no Brasil. Ela cobra por tudo, mas quando eu digo tudo, é tudo. Não é uma bagagem se você for despachar, como no Brasil hoje em dia se cobra. Não é um lanche que eventualmente algumas companhias aéreas no Brasil cobram. É absolutamente tudo. Ou seja, você chegou no aeroporto, por exemplo, sem seu ticket impresso e a bateria do seu celular acabou. Não tem um totemzinho para você imprimir a sua passagem naquele totemzinho e ir embarcar. Não vai ter isso. Você vai pagar 55 euros por um check-in, na verdade, no aeroporto. Eu vou deixar sempre que eu falar os valores, o valor real aqui, que eu posso errar, eu estou falando de cabeça, e também em real, o valor real e em real. Mas esse aí eu tenho quase certeza que é 55 euros mesmo. Um outro, porém, bagagem de mão. O que brasileiro entende normalmente como bagagem de mão é para a Ryanair uma bagagem de porão. Então aquelas malinhas grandinhas e tal que você leva no Brasil numa boa, às vezes até tem gente que leva num tamanho um pouco maior, ela não vai entrar na bagagem de mão. Sabe o que é uma bagagem de mão na Ryanair? Mulheres, por exemplo, a bolsa, o que é chamado muitas vezes no Brasil de item pessoal. Aquilo é a bagagem de mão. Uma mochila pequena, uma bolsa, isso já é sua bagagem de mão. Então se você vai levar aquela malinha, você vai ter que comprar uma mala a mais, né? E aí, se você comprar com antecedência, na hora que você está fazendo a compra da passagem, vai custar 20 euros, depois pode custar mais ainda. Uma outra coisa bem curiosa. Aliás, voltando na malinha, essa é a mala de mão Ryanair, é o máximo, na verdade. Essa mochila, ela é vendida como mochila tipo Ryanair, porque ela é exatamente nas medidas que a Ryanair permite, medidas máximas. Então se você levar uma um pouco maior do que essa e não couber no negocinho que eles têm lá no molde, são 70 euros. 70 euros, como uma espécie de multa por você ter levado uma bagagem sem ter comprado antes, levar uma bagagem fora do padrão. Pelo que eu já vi nos aeroportos, as pessoas às vezes no Brasil aparecendo com 2, 3 malas de mão, querendo dar aquele jeitinho, ah não, mas essa daqui é uma mochila, eu boto nas costas, essa aqui vai em cima. Eu não consigo ver essas pessoas topando pagar ali na hora 70 euros por ter levado uma mala a mais, tranquilamente. Eu acho que ia gerar uma certa confusão e a empresa ia começar a perder credibilidade ou ter que se adaptar, né? Ou se indispor durante muito tempo até mudar um segundo ponto, que é o que eu acho que não daria certo, pelo menos por enquanto, que é a cultura que o brasileiro tem ainda de como voar. A gente ainda não aceitou perder direitos que a gente acredita ter. Então quando começou o processo de cobrança de bagagem, foi um drama, teve PROCON no meio do caminho, teve uma série de fatores tentando impedir isso, e na minha opinião hoje na prática há uma injustiça tremenda com as pessoas que cumprem o que é determinado pelas companhias aéreas, que é comprar a bagagem antes. Por quê? Você compra a bagagem antes, você paga, você segue a regra da empresa e
na hora que você vai fazer o embarque, o que você vê são pessoas chegando com a bagagem na hora, a companhia vê que aquilo não vai caber no avião e ao invés de cobrar, que seria o correto, e é, por exemplo, o que a Ryanair faz, elas simplesmente oferecem despachar gratuitamente a bagagem. Então já tem gente aparecendo no aeroporto, sabendo que está errado, mas sabendo que as companhias aéreas vão oferecer o despacho grátis da bagagem. E aí ela não quer pagar antes, a companhia faz isso de graça e você, que pagou antes, acaba saindo de besta. Então, há essa cultura ainda. Quando começou a questão da barrinha de cereal da Gol lá atrás, as pessoas se sentiram ofendidas de receber só uma barrinha de cereal. Água, né? Água na Ryanair é cobrada. Então, até isso é cobrado. E eu consigo imaginar um drama que ia ser se uma companhia aérea brasileira cobrasse pela água, né? Eu acho que a Webjet tentou fazer isso, num dado momento não deu muito certo. Então a gente ainda tem essa cultura de que o serviço aéreo ele já inclui o básico, que seria bagagem, comida, e isso para se quebrar leva bastante tempo e não sei se a Ryanair conseguiria sustentar a má fama que ia levar no início até mudar essa cultura brasileira. Uma outra questão que eu vejo é que uma empresa como a Ryanair, para ela sobreviver, não é a questão de que ela age assim, mas ela pode agir de outra forma, não. A base do negócio dela para ela sobreviver é justamente cobrar tudo o tempo inteiro, né? Então quando você vai comprar uma passagem na Ryanair, uma coisa que chama atenção é que, sei lá, se uma companhia brasileira, Azul, Gol, Latam, você tem 5 passos, né, de preencher nome de passageiro, de escolher voo e tal. Na Ryanair você tem muito mais passos, mas que não tem nada a ver exatamente com o voo. Ele te oferece, a Ryanair te oferecendo marcação de assento, todos são cobrados. Se você não pagar, você vai no meio, isso é uma certeza. Marcação de assento, aluguel de carro, hotel, comida, enfim, todo tipo de coisas eles vão te oferecer e vão tentar te vender. E eu vou dizer aqui para vocês que eu quase comprei pelo menos o assento mais barato, que era 3 euros, que era só para não ir no meio, mas eu me prometi que nessa viagem, para fazer esse vídeo, eu ia no básico do básico, não ia comprar nenhum adicional e resisti, não comprei. Na marcação de assentos, o mais básico de todos, um assento que simplesmente você não vai no meio, é 3 euros, são 3 euros. Se você vai sentar mais lá na frente, são 14. Se você vai sentar num lugar melhorzinho, mas não lá tão na frente, vai ser, acho que se não me engano, 8. Isso pode variar de voo a voo, mas é mais ou menos nessa faixa. Uma bagagem que eles vão te oferecer, aqui eu falei que não é a de mão, não é o item pessoal, uma bagagem mesmo, ainda que vá em cima. Vão ser 20 euros, se você comprar antecipadamente. Os lanches vão variar, enfim, eles vão tentar te vender tudo. Além disso, ao longo do tempo de espera, do dia que você comprou a passagem até a viagem, eles vão te mandar e-mail te oferecendo coisas. E na hora do check-in, você vai passar por mais ou menos umas 6, 7 páginas na internet, eles tentando te vender mais coisas. E eles até fazem umas pequenas ameaças, do tipo, você tem certeza que sua bagagem é de mão? Você não quer comprar mais uma? Olha, agora ainda falta um tempo em sua viagem, você ainda pode comprar mais barato do que na hora. Eles vão tentar te empurrar de toda forma, porque é isso que gera o lucro da empresa, que por sinal é uma das empresas mais lucrativas, as empresas aéreas mais lucrativas do mundo, porque eles seguem isso à risca. E aí entra uma outra questão que eu acho que a empresa poderia não dar certo no Brasil, que se chama Código de Defesa do Consumidor. É minha área, inclusive, eu sou advogado, e posso dizer que do que a gente vê acontecendo no mundo aéreo, digamos assim, dentro do judiciário, é muito improvável que a Ryanair conseguisse fazer todas essas cobranças sem ser autuada pelo Procon, sem perder diversas ações judiciais, independente de ela avisar com antecedência tudo isso que ela cobra e que ela faz. E eu não acho que ela suportaria, não digo financeiramente, que é uma empresa que tem um potencial financeiro muito grande, mas não digo que ela suportaria porque eu acho que ela não acreditaria, não ia querer enfrentar esse mercado dessa forma, em que ela não pode exercer o negócio dela como foi pensado. Então o fato de a gente litigar muito, de a gente processar muito por diversos motivos, e certamente iam processar porque cobrou os 70 euros da bagagem regular na hora, né, dizendo que na verdade era 20, eles cobraram 70, que era um abuso. O check-in por 55, esse com certeza o judiciário ia derrubar no Brasil. O check-in custar 55 euros, né, iam dizer que era um serviço mínimo que a empresa tem que prestar. Mas se ela, na minha opinião, né, se ela avisa antes que não funciona dessa forma, que ela vende a passagem por aquele preço porque não quer disponibilizar o check-in para todo mundo, isso tinha que ser levado em conta, mas na prática não é. Então esse é mais um motivo que eu acho que a empresa não ia
dar certo no Brasil. O judiciário, os órgãos de defesa do consumidor, também pela questão cultural que eu falei, provavelmente não iam deixar. E por fim, a própria concorrência, né? Eu acho que no Brasil, como as empresas não conseguiram enfrentar esse bloqueio de cobranças adicionais, acabaram criando no mercado um sistema operacional, digamos assim, em que se admite o low cost, mas não se admite o low fare. Não se admite por opção das empresas ou mesmo por custo, porque elas têm que se adequar a essa realidade do mercado brasileiro, do consumidor brasileiro. Então, se a Ryanair começasse a conseguir manter esse tipo de cobrança, ou todas as empresas iam partir para isso, ou elas iam atacar a Ryanair de alguma outra forma, seja apoiando a derrubada dessas possibilidades de cobrança que a Ryanair faz, seja, enfim, fazendo uma espécie de cartel. Aí eu já estou conjecturando, já estou viajando aqui, mas é o que eu imagino que ia acontecer. Mas esses são os principais motivos. Na verdade, o principal deles é que eu acho que o brasileiro ainda, apesar de a gente ver as pessoas falando muito que querem as passagens baratas, eu não acho que elas estão acostumadas, que elas estão preparadas, talvez, a pagar por cada detalhe que ela, inclusive a própria pessoa falhar. Por exemplo, você esquecer o check-in, chegar no aeroporto para fazer o check-in. Porque se você pagar ida e volta numa passagem, num voo de 2 horas, 20 euros, e você esqueceu o check-in, tem que pagar 55. Aí você vai para o portão de embarque, a pessoa olha a sua mala, fala, sua mala não está regular, você pagar 70, significa que você pagou 20 euros na passagem e pagou 120 euros de acréscimos. São 6 vezes mais o valor da passagem. O que é que vocês acham? Vocês acham que as pessoas iam aceitar isso de boa? Deixa aí, minha opinião é que não. Mas e qual é a minha opinião sobre a Ryanair em si? Bom, para mim, particularmente, me surpreendeu. É uma empresa fantástica. Eu gosto do mundo empresarial, eu admiro muito as empresas que funcionam de acordo com o seu plano de negócios, que são precisas naquilo que se propõe a fazer, e é exatamente o que a Ryanair faz. Ela é precisa naquilo que ela se propõe a fazer. Ela entrega exatamente o prometido. Então, você vai pegar a Ryanair, você sabe que você vai ter que fazer o check-in antes, você sabe que você vai para um terminal do aeroporto ou para um aeroporto completamente secundário. No caso de Portugal, eu saí de Lisboa, era no Terminal 2, que é o terminal das low cost, que é bem simplesinho, bem quase que improvisado. Você vai pegar ônibus, você não vai embarcar em Finger, os horários vão ser alternativos, você sabe tudo isso. Ela não promete o contrário. É uma empresa super pontual, comigo foi extremamente pontual, inclusive. Para mim vale já muita coisa você ter uma empresa pontual, que te leva de um ponto a outro com segurança. É uma empresa que tem um histórico de segurança fantástico. Não me lembro se teve algum acidente já na Ryanair, e ela tem voos o tempo inteiro, milhares de voos por dia. Eu vou colocar até aqui se houve ou não algum acidente, que eu vou dar uma pesquisada na hora que estiver editando, mas eu não me lembro de um acidente com o avião da Ryanair. Então, para mim, uma empresa fantástica, que por cumprir o que merece, não por conforto. Como conclusão, o que eu vou dizer para vocês aqui como conselho é o seguinte: olhe a sua realidade em relação a companhias aéreas. Não compre Ryanair simplesmente porque a tarifa está barata. Eu até já falei nesse vídeo aqui para você não comprar a tarifa mais barata sempre. Expliquei por que nesse vídeo, mas basicamente você tem que olhar a sua viagem. Se você vai viajar, por exemplo, com mala, com filhos, que você tem que levar uma mala maior, com todo o equipamento lá, né, as coisas das crianças, não faz sentido você viajar de Ryanair. Pode não fazer sentido, porque o que você vai pagar de adicional talvez valha a pena você voar numa empresa regular, ganhando milhas, somando milhas para poder viajar posteriormente mais ainda, para um aeroporto primário. Então você não vai pegar um Uber ou qualquer outro meio de transporte caríssimo para te levar do aeroporto até o destino final. Esse é um outro ponto, inclusive. A Ryanair viaja, eu não sei se é para Paris ou para Londres, para um aeroporto tão secundário, tão distante do centro da cidade, que é basicamente 2 viagens. Você viaja até as proximidades dessa cidade e depois você tem que viajar para a cidade, e esse valor de carro ou de outro meio de transporte, fora o tempo de viagem que você vai perder, às vezes vale a pena você pagar 15, 20 euros a mais numa companhia normal e pousar já no aeroporto muito mais central. Então tudo isso tem que ser pensado, não é simples assim você comprar a tarifa mais barata ou você viajar de Ryanair o tempo inteiro porque é mais barato. Mas é isso aí, pessoal. O que é que vocês acham? Vocês acham que a Ryanair daria certo no Brasil? Vocês queriam ver ela no Brasil operando? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, porque eu queria até saber de vocês se eu estou exagerando ou se realmente o cenário poderia ser esse. Por fim, eu vou convidar vocês a ficar ligado para o próximo vídeo aqui do canal, na próxima semana,
sobre esse destino que eu vim aqui com a passagem da Ryanair, que é simplesmente fantástico. Se eu conseguir editar esse vídeo da forma que ele merece, vai ser talvez o vídeo mais legal do canal, porque esse lugar é absolutamente fantástico. Um abraço, até o próximo vídeo.